A paz do Senhor, para quem eu não dei, né, não cumprimentei. Como eu disse de manhã, não seria eu, mas a pessoa que iria falar não pôde e me pediu. E também o tema da palavra de hoje eu não escolhi. Então, não, mesmo sendo Deus nos inspirando, mas houve uma orientação. Essa semana que passou, nós tivemos aqui uma campanha de oração. E nessa campanha nós trabalhamos, falamos lá no livro de Ageu. E a irmã Cássia nos orientou para que falássemos sobre o pecado, os pecados que o povo cometeu. Então, eu tentei fazer, né, usando a palavra que eu também trouxe durante a semana, eu tentei fazer um resumo aqui, e orando, pedindo ao Senhor que de manhã, é a mesma palavra, de manhã Deus fala uma coisa, agora eu creio que Deus vai falar outras coisas, e nós vamos estar aqui ouvindo a voz do Senhor. Como a gente fala, como a pessoa que traz a mensagem, primeiramente Deus fala conosco. Durante essa semana foi falado sobre os pecados, né? Muitas das vezes a gente faz campanha de oração pedindo bênçãos, né? Mas essa semana foi pauleira. Nós falamos sobre os pecados que aquele povo cometeu e Deus precisou levantar um profeta para exortar aquele povo. Então, nós vamos tentar passar a mensagem que Deus tem para nós essa noite. Gostaria que vocês abrissem lá em Ageu, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. E eu vou ler aqui, tá, irmãos? Porque eu não consigo ler mais na minha Bíblia mesmo, usando óculos. No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Zeatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo... Só um minutinho. Aqui a palavra foi direcionada não só ao povo, mas também àquele governador, aquela pessoa que, né, estava ali governando aquele povo, mas também ao sacerdote e também ao povo. Pode passar. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temas. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Só até o 9. Então, aqui nós temos uma palavra maravilhosa
né? E esta parte, esse trecho que está lá no capítulo 2, é o trecho que nós ouvimos muito, né? E principalmente o versículo 9, que diz que a glória da segunda casa será melhor, maior do que a primeira. E como eu disse de manhã, esse livro, irmãos, é um livro de exortação. Foi necessário levantar um homem, porque aquele povo, se nós formos olhar a história, ele estava cativo. E Deus levantou, né, homens que deram liberdade a esse povo. Foi Deus que levantou, porque do homem por si só, Deus usou homens. E esse povo voltou do cativeiro. Porém, Deus falou para o governador e falou também para o sumo sacerdote e falou para o povo. Deu uma ordem que eles fizessem o quê? Que eles reconstruíssem o templo. Porque o templo do Senhor, que representava a presença do Senhor naquele lugar, estava destruído. Então o Senhor falou: olha, a primeira coisa que vocês vão fazer é reconstruir o templo. Então, tá bom, porque o povo veio do cativeiro e chegou lá na terra. E não só o templo, mas as casas, tudo que ali o povo tinha também não estava bem, estava destruído, porque eles foram levados, ficou lá o léu, né? Alguém deve ter ocupado. E quando eles chegaram lá na terra, livres, né? Eles não fizeram o que Deus mandou eles fazerem. E nesta semana, o pecado que me pediram para falar foi sobre negligência. Eu falei na quinta-feira, mas olhando todas as palavras, eu vi que a negligência veio antes de tudo. O povo chegou lá e nós vamos ver o que significa negligência. E eu quero que você, a partir de agora, você comece a analisar a sua vida. Porque negligência é pecado, Jô. Não é roubar, matar, adulterar. Sim, irmãos, negligência é pecado e nos leva a cometer outros pecados. Então, eu tirei lá, né, do Google o que significava negligência. E nessa palavra que eu dei durante a semana, eu aproveitei e coloquei como título dessa mensagem: a negligência nos leva a caminhos paralelos à vontade de Deus. E negligência é a falta de cuidado, atenção ou zelo ao cumprir um dever ou responsabilidade, resultando em uma omissão, passividade ou inação quando uma ação prudente era exigida, podendo causar danos a terceiros ou a si mesmo. É caracterizada por preguiça mental, indiferença ou desleixo, como não tomar precauções básicas ou ignorar riscos. E pode ser física, emocional, educacional, espiritual. Em termos práticos, negligência significa omissão de um dever, deixar de fazer o que deveria ser feito por desatenção ou preguiça. Qual era o dever daquele povo? O que aquele povo tinha que fazer? Reconstruir o templo. Esta era a prioridade. Inércia. Negligência também é inércia. Não agir quando
Não agir quando era necessário agir, por relaxamento ou indolência. O estado do templo, mesmo estando em ruína, não os fazia sensíveis para a urgência da obra. O templo estava em ruínas, significava a presença de Deus, mas o povo achou que a prioridade era cuidar da lavoura, reconstruir suas casas, e depois, nunca foi dito que eles não iriam fazer, reconstruir o templo. Mas depois, primeiro, a minha prioridade. Falta de precaução. O que é falta de precaução? Não adotar as cautelas devidas, como deixar um objeto perigoso ao alcance das crianças. Não havia preocupação com as consequências pela desobediência. Muitas vezes, essa falta de precaução, vamos levar para o lado espiritual. Como foi dito lá, o que é negligência, às vezes isso não causa prejuízo só para nós, irmãos, mas para as pessoas que estão ao nosso redor. E não é só prejuízo, corremos perigo. Quando nós somos negligentes, nós podemos causar situações perigosas. Aí de manhã eu dei aqui durante a semana, né? Nós, os adultos mais velhos, chegando lá na terceira idade, nós somos muito precavidos, talvez pelas experiências, pelas coisas que nós já vimos. Então, nós temos esse zelo, essa preocupação, cuida, somente criança, a gente, né? Fica, agora mesmo houve uma situação. Então, a gente quer antecipar o perigo. E os mais novos são precavidos, mais ou menos, e nos acham exagerados. Mas muitas vezes, essa falta de precaução causa danos, às vezes, irreversíveis. E ali, tudo isso estava acontecendo. Porque se o templo representava a presença de Deus e eles não se preocuparem, eles estavam correndo riscos. Não só quem estava deixando de construir, mas aqueles que estavam ao seu redor, as gerações futuras deles. E é o que acontece com a gente também. Irresponsabilidade. Negligência envolve irresponsabilidade. Não dar a devida importância ou valor a um compromisso ou situação. O pecado de banalizar. Achar que podemos fazer do nosso jeito, no nosso tempo. Nós vivemos assim. Nós levamos, hoje, nós não, apesar de termos esse templo aqui, né? Esse lugar onde nos reunimos, mas nós sabemos que a palavra de Deus nos diz que hoje nós somos o templo. Então, nós temos que cuidar de nós, do nosso templo, que é onde o Espírito Santo habita, onde Deus habita. E quando nós não somos responsáveis, não cuidamos, somos negligentes, nós estamos banalizando. Nós estamos permitindo que pecados estejam em nós. E esses pecados nos levam a correr riscos, que nós vamos ver. Aqui nós lemos um trecho do capítulo 2, mas no capítulo 1, o Senhor
fala muito sério com o povo. É muita exortação. Aqui nesse trecho ainda há o quê? As promessas, aquilo que Deus pode fazer. O templo foi destruído, houve destruição do templo, mas o templo que vocês vão reconstruir vai ser maior. Vai ser maior se reconstruir, se obedecer. Deus tem nos dado essa promessa. Mas para que essa promessa se cumpra, para que realmente nós sejamos templos reconstruídos e que a glória de Deus seja maior do que a anterior na nossa vida, a necessidade de obediência, irmãos. E durante a semana, nós falamos que não foi só a negligência. Houve, por causa dessa negligência, outros pecados estavam no meio do povo. Porque o povo, ele decidiu, como nós fazemos. O povo decidiu, não, agora não é hora de construir o templo. Agora é hora de eu ver minha vida. Ah, estou livre. Eu estava no cativeiro. Ai, minha casa. Ai, minhas coisas, minhas lavouras. Nós precisamos analisar a nossa vida. Nós podemos estar aqui na casa do Senhor fazendo muitas coisas. Mas será que nós não estamos sendo negligentes com um templo que somos? E nesse templo que somos, será que ele está realmente reconstruído ou ele está em ruínas pelo pecado? O pecado é como os escrombos. Eu tenho dificuldade. Mas a gente acha que está tudo certo. Pensamos que estamos fazendo a vontade de Deus quando estamos nos desviando, saindo da rota, do centro da vontade do Senhor. É aquele caminho que eu disse lá em cima, caminho paralelo. Nós achamos que é como a via paralela, a marginal, que eu disse de manhã, né, que é uma bênção quando uma estrada tem uma marginal. Porque quando tem o engarrafamento, se a marginal está funcionando, está, né, os carros estão passando, a gente passa para a marginal, que é paralela à estrada principal, e chega lá na frente, a gente entra de novo na estrada. Ufa, estou na estrada. Vou chegar aonde eu quero chegar. Nós achamos que a nossa vida espiritual é assim. Nós saímos da rota, nós saímos do caminho, às vezes, entramos numa paralela, achando que essa é a vontade de Deus também. Mas a vontade de Deus, talvez, com certeza, seja que a gente mantenhamos a via principal. Mesmo com os obstáculos, com as dificuldades. Talvez temos que parar um pouco, ficar ali, sendo testado na paciência. Deus vai trabalhando a gente, muitas vezes. Mas a gente quer rápido. Eles queriam o quê? Voltar à rotina, à vida normal, rápido. Então, reconstruir o templo iria atrasar. Porque ainda terminar de construir o templo e depois ir fazer as coisas. Pecados escondidos ficam conosco. Nós, nesse caminho paralelo, nós vamos guardando coisas. Por quê? Eu tomei a decisão.
de fazer do meu jeito, na minha vontade, no meu tempo, do meu jeito. Nós não percebemos que nós estamos fazendo coisas erradas. A negligência, às vezes a gente nem percebe. Nós não percebemos, ali o pecado está ali. Tudo acontecendo normalmente, que nem o irmão Vitor falou hoje de manhã, né? Que se a gente não se atentasse pelo mover de Deus que estava acontecendo, se a gente não abrisse os nossos ouvidos e os nossos olhos para ver o mover de Deus, nós iríamos sair daqui do mesmo jeito, vida que segue. E nós vivemos a nossa vida que segue por muito tempo, às vezes, por muitos anos, com a negligência. E com essa negligência, irmãos, nós trazemos com ela muitos pecados. Como eu disse, no primeiro capítulo de Ageu, lá no versículo 6 diz assim, ó: semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Aqui nós vemos, eles voltaram à rotina, voltaram à vida normal, fazendo, mas aqui há uma advertência, o Senhor falando, olha, vocês estão fazendo tudo isso, vocês estão semeando, mas não estão colhendo o suficiente. Vocês estão comendo, porém vocês não estão se fartando. Bebendo e não estão sendo saciados. Vocês estão se vestindo, mas nunca estão aquecidos. Por quê, irmãos? Nós estamos nessa fome de fazer para nós mesmos. E nunca estamos satisfeitos. Estamos querendo sempre mais, 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 mais. E com isso vem os outros pecados, vem a murmuração. Quem aqui não murmura? Nós murmuramos o tempo todo, isso porque nós somos negligentes, não cuidamos do templo do Espírito Santo, e porque nós estamos insaciáveis, nós murmuramos porque não deu certo, porque até no nosso convívio aqui como igreja, reclamamos, estamos sempre no espírito da crítica, não está bom assim, não deveria ser assim, o tempo todo murmurando. E com essa negligência vem também o quê? A ingratidão, como eu falei aqui de manhã. Vamos levar para o nosso individual. Você sabe o que é ingratidão? Porque você já fez algo por alguém por muitos anos, talvez pela vida toda, e por algo que você tenha falhado, algo que você errou, essa pessoa virou as costas, ou essa pessoa já não acha que você é mais valioso. Não é? Você sabe o que é ingratidão. Somos ingratos para Deus. O povo foi liberto, eles estavam cativos, escravizados. Deus usou até ímpios para os libertar. Eles chegaram na terra e já esqueceram. Agora eu vou viver minha vida. Nós fazemos isso. Nós somos salvos, Deus nos libertou. Talvez tenhamos sido libertos do vício, de muitas coisas, mas estamos com os pecadinhos aqui guardados. E viramos as costas, desobedecemos às ordens que o Senhor nos dá. Precisamos, irmãos,
analisar os caminhos que temos percorrido, olhar onde e como temos pecado. Precisamos buscar na palavra de Deus a clareza, a luz. Quanta insatisfação, pecado. Você tem sido insatisfeito? Incrédulo? Incredulidade? Será que eles achavam... pode ser que houve esse comentário. Igual aquele templo? Difícil. Olha, nós não temos. Talvez tenha sido por isso que o Senhor falou: eu sou o dono do ouro e da prata. Porque talvez muitos ali tinham murmurado dizendo: como que vai... esse templo vai ser melhor do que o outro? Imagina. Aí começavam a dizer: lembra como era suntuoso? Talvez você esteja nisso, com esse pensamento de incrédulo: não, minha vida não vai ser mais igual. Vai ser melhor, irmãos, depende de você. Vai ser melhor. Porque o Senhor, Ele é o dono de tudo. Ele disse ali, naquela passagem que nós lemos, Ele é o dono de tudo. E Ele ainda disse que trariam outros povos para ajudar, para dar. É assim que Ele faz, Ele usa outras pessoas para nos abençoar quando somos obedientes. O problema é a desobediência, que nos impede de viver o melhor de Deus. A segunda casa sendo gloriosa. O orgulho. Analisa aí, irmãos. Todo mundo sabe o que é orgulho? Talvez ali muitos eram orgulhosos. Até desfaziam daquilo que foi feito por eles, para que eles pudessem retornar à sua terra. Eu já vi isso. Sabe aquela pessoa que Jesus, usando irmãos, carrega no colo, ajuda, leva. E quando a pessoa chega num patamar, vira as costas ou já não serve mais. A gente vive isso a vida toda, o dia todo. Nós que estamos aí na lida no reino de Deus, a gente vai. Aí depois a gente não serve mais. A nossa pequena congregação não serve mais, porque eu quero coisas maiores. Desejo de controlar a situação, a gente quer controlar. A impaciência. Não, eu não vou esperar construir o templo para depois ver minha vida. A murmuração também leva a muitas coisas ruins. Lá em 1 Coríntios 10:10 diz: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. O Senhor em Ageu está chamando a atenção daquele povo. E versículos mais à frente vai falar sério com eles. Mas nós vemos no Novo Testamento, por quê, irmãos? Porque nós temos essa tendência de repetir os mesmos erros. Ali o povo do Novo Testamento, a igreja, muitos já estavam fazendo a mesma coisa que aquele povo lá no Antigo Testamento fez. E nós repetimos também. Houve uma colheita, irmãos.
Vocês viram lá que Deus falou pelo profeta Ageu: vocês plantam, mas vocês não conseguem, vocês estão ali, ó. Ageu explica que as colheitas ruins eram o resultado da negligência deles em reconstruir o templo. Ageu exorta-os a renovar seu empenho ao construir o templo. Tem que haver empenho, irmãos. Não vem assim, à vontade, assim, em um passe de mágica. A gente às vezes ora e acha que o Senhor vai tchum. Igual aqueles filmes que eu amava ver, aqueles filmes daquelas, como é mais... não é de magia, mas que tinha poderes. Na nossa infância, quem é da minha idade sabe. Não. O Dinho e o Gênio. Isso. Eu amava, porque ela fazia assim, ela balançava com a cabeça, tudo acontecia. Irmãos, a nossa vida espiritual não é assim. Mesmo orando, tem que haver empenho. Tem que haver esforço para que o nosso templo esteja sendo construído, reconstruído. Precisamos, irmãos, da palavra de Deus, da luz para enxergar. A palavra de Deus é a luz que mostra os nossos pecados. Como eu disse de manhã, eu não estou falando nada de mim mesmo. O livro de Ageu está falando isso, é a palavra de Deus que está falando. Porque às vezes a Ageu foi induzida. Não, me sugeriram, então eu nem escolhi. Então não sou eu que estou falando, é Deus querendo falar. Falou durante a semana toda. Nós estamos falando aqui, o nosso tema desse ano é o quê? Dependência de Deus. Para sermos dependentes, nós temos que ser obedientes. E para obtermos o perdão de Deus, temos que ser obedientes. E é a palavra de Deus que nos mostra. E a palavra de Deus está nos instruindo, nos exortando sobre esses pecados que muitas das vezes nós crentes, eu carrego. Negligência, murmuração, insatisfação. Eu carrego. E eu preciso me consertar. Para quê? Para que eu realmente veja a glória de Deus na minha vida, como foi prometido para aquele povo. Nós, com essa via paralela, nós comprometemos o processo de santificação, que hoje seria a edificação do templo. Processo de santificação. Nós estamos no processo de santificação. E esse processo precisa trabalhar esses pecados, gente. Quando nós misturamos o santo com o profano, parece que esses pecados, irmãos, não são importantes ao ponto que eu tenha que pedir a Deus para tirar. E com esses pecados nós misturamos o santo com o profano, porque junto com esses pecados vem muitas coisas desse mundo, irmãos. Vem os desejos carnais, vem os desejos, a cobiça, a avareza, pecados que já foram descritos lá no Novo Testamento. Nós precisamos estar na via principal para que esse processo de santificação aconteça, irmãos. Nós achamos que no final, por causa da boa intenção, qual é a intenção da pessoa que vai por uma marginal? É chegar no mesmo lugar que a via principal leva.
E nós achamos que é assim na nossa vida espiritual. Nós pegamos atalhos e achamos que vamos chegar lá. Não vamos, irmão. Se a gente não entrar no caminho que o Senhor nos deu, nós não vamos chegar. E nós confiamos, né, naquilo que vai. Se esta é a vontade de Deus, a vontade de Deus era reconstruir o templo como prioridade. Não era por último, depois. Mas vai dar tudo no mesmo. Eu faço primeiro a minha casa, eu arrumo a minha colheita e depois a ordem dos fatores não altera. Altera nessa situação. Porque nós estamos desobedecendo a Deus. Lá em Ageu 2,14, diz assim, alguns versículos depois do texto que nós lemos. Então Ageu respondeu, assim é este povo, esta nação, diante de mim, Deus falando, diz o Senhor, e assim é toda a obra das suas mãos, e todo o que ali oferecem é impuro. Deus estava dizendo que tudo que eles estavam oferecendo a ele era impuro. E eles pensavam que eles estavam por cima da carne seca. Estavam bombando. Eu estou bem, Jô. Senhor, eu estou bem, estou indo na igreja, estou dizimando, não falto os cultos, tenho as minhas atividades na igreja, não falto, sou responsável com as atividades da igreja. Tem que ser, irmãos, tem que ser. Mas não é só isso. Porque se eu estou fazendo isso, mas eu estou murmurando, mas eu estou insatisfeito, mas eu estou na incredulidade. Não é, pode ser, acho que não é. Estou aqui, mas não é bem assim. Incredulidade. Eles pensam que estão oferecendo o que é puro, mas é impuro. Aquilo que é oferecido no altar é de fato santo. Preste atenção, irmãos. Mas o homem que o oferece não é tanto santificado por suas ofertas, quanto é tornado impuro por negligenciar as ordenanças de Deus. Ofertar aqui é um ato puro. Mas se a pessoa que trouxe a oferta estiver com o coração impuro, com intenções impuras, esse ato aqui não vai santificar a pessoa. A oferta aqui vai fazer efeito, vai contribuir, mas isso não vai santificar quem trouxe ela de forma errada. Eu estar aqui falando, trazendo a palavra, é a palavra, irmãos. Deus usou até uma mula. Ela vai surtir efeito. Mas se eu não me consertar, o que eu estou fazendo aqui não vai me purificar. O Senhor vai me chamar atenção e vai me exigir obediência. E com esses pecados, irmãos, que vemos no livro de Ageu, ainda tem a apatia espiritual. Meu Deus, quanta apatia, tanto faz como tanto fez. Você não sente, você não se comove, você não, sabe, a presença de Deus. Às vezes a gente vem para aqui, a gente quer ver um bom show aqui dos músicos, tem que tocar bem, e está alto demais, está baixo demais. Eu sou isso, eu me confesso. Já me consertei com alguns, está alto demais,
Eu fico tão envolvida com as minhas críticas. Que eu não deixo aquilo que está sendo falado, cantado, eu não deixo mover o meu coração. Às vezes até o jeito da música, ai, não gosto, eu quero... Irmãos, eu amo, eu vou lá e ouço do cantor cristão, eu gosto de música clássica. Aqui não tenho esperança de música clássica aqui. E por isso eu vou ficar, eu quero música clássica, eu quero música clássica. Eu tenho condições de ouvir música clássica o dia todo. E eu já falei, eu gostaria muito de outros tipos de... Mas eu fico feliz, esses jovens todos aqui, tocando para a gente, se dedicando. E nós estamos no século 21. Eu não posso querer coisas do século 19. Não, irmãos. Porque nós que saímos lá do século 20 e entramos no século 21... Tinha lá as músicas lá do cantor cristão, mas no século XVIII, no século XIII, tinha cantor cristão, irmãos? Não tinha. E o que eles cantavam? Também não era. Por que o pessoal do século XX, do século XIX, não cantou aquilo que se cantava lá na igreja primitiva de Atos? Irmãos, não tem. Eu cheguei a essa conclusão há pouco tempo. Porque eu também era como você. Torcia o nariz com as músicas que vêm para cá. Tem umas que não são, não entende, tem que analisar a letra. Mas eu falei hoje de manhã, quero ser um jardim fechado. É poesia. O livro de Salmos é poesia. E a gente não quer ouvir poesia, a gente quer ouvir o quê, irmãos? Livro de Salmo é poesia, mas palavra vinda de Deus. E nós ouvimos aqui que a gente quer ser um jardim para o Senhor, para que Ele possa vir. E a gente, que jardim é esse? Que coisa é essa? Nós estamos sempre nos extremos. E nós perdemos, irmãos. Nós nos tornamos egoístas porque tem que ser do meu jeito. Eu sempre falo lá em casa, né? Meus pais velhinhos, eles reclamam o tempo todo por causa dos hinos que não ouvem mais. Aí a gente tem tudo que na televisão pode ouvir e tal. E eu falo, vamos agradecer. Porque aqueles jovens estão lá na igreja. Deixa eles fazerem. Eles podiam estar em outro lugar. Precisamos entender, estou terminando, irmãos, que há uma necessidade de confiança em Deus e obediência para alcançar as bênçãos divinas. A promessa para aquele povo ali no livro de Ageu era grandiosa, mas eles precisavam confiar que se eles construíssem o templo primeiro, as outras coisas seriam acrescentadas. Nós precisamos confiar, irmãos, que se nós obedecermos a Deus, mesmo com as dificuldades, as outras coisas vão ser. Eu sou, hoje, talvez muitos possam pensar, na vida da Jo falta isso. Por quê? Irmãos, hoje eu sou assim, muito grata a Deus pela minha vida. Eu olho para trás, tudo que eu vivi, eu não posso esquecer. Eu não posso querer que seja igual hoje. Mas eu sei que no futuro, eu sei que Deus pode fazer coisas grandes também. Eu tenho que ser agradecida, mas eu tenho que estar o quê? No centro da vontade de Deus. Eu não posso pegar atalhos, eu não posso entrar em via paralela, querer fazer do meu jeito, da minha maneira, no meu tempo. Tem que esperar. Nós primeiros
nós temos que primeiro fazer sempre o que Ele nos manda, para que alcancemos essas bênçãos, irmãos. Para que realmente a glória da segunda casa seja maior, não seja de vergonha. Aqui o Senhor está chamando eles para que, ainda dá tempo. Volte para o trilho, obedeça, vão lá, larga tudo que vocês estavam fazendo, vai construir o templo. O Senhor estava chamando a atenção. Segundo, perguntar sempre se estamos fazendo o que é certo. Irmãos, você faz isso em tudo? É certo? Uma vez eu ouvi que foi oferecido uma posição para uma pessoa em relação a um concurso. Aí falaram para a pessoa assim, faz o concurso, é lógico que você vai passar. E quando você passar, você estando lá dentro, você vai por esse caminho que você vai chegar lá em cima, você não vai receber igual pelo concurso tal. Isso é lícito. Aí a pessoa falou, pode ser, porque qualquer um pode fazer um concurso, vamos supor para um lixeiro, para ser uma pessoa, né? Mas diante de Deus não é. Porque as minhas intenções, nós vivemos muitas vezes isso. Aos olhos do homem, talvez de algumas leis é lícito, mas aos olhos de Deus não é. É legal, mas é imoral, ele quis dizer isso. Tem muitas coisas que no reino aqui do mundo é legal, mas se nós formos analisar pela palavra de Deus, é imoral. Pense, irmãos. A mensagem de Ageu tinha o objetivo de anunciar que as ofertas trazidas pelo povo estavam contaminadas, porque o povo estava imundo enquanto o templo permanecia em ruínas. O povo negligenciava a devoção ao Senhor, sua obediência, e adiava a reconstrução do templo, cuidando dos seus próprios interesses. O povo estava disposto a trabalhar. O povo estava disposto para o trabalho e para o sacrifício, mas o coração estava nas plantações e nos celeiros. Ao contrário do que eles pensavam, a adoração deles era impura e os mantinham afastados da santidade de Deus. Eles tinham contaminado o culto a Deus. Em Salmos 51, versículo 16 e 17 diz: Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado, não rejeitará um coração humilde e arrependido. Nosso serviço e adoração devem ser sinceros, feitos de todo o coração e acompanhados de uma vida de obediência ao Senhor. Em Mateus 15:8 diz: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A igreja do Senhor precisa passar por uma limpeza, varredura e viver constantemente se convertendo e analisando a si mesmo, para que não vivamos como hipócritas, fazendo tudo aparentemente como cristão, mas com o coração longe do Senhor. Amém? Pastor Gelial. Obrigado, irmã Joséia.
E eu queria